Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz aqui, igreja em Santo André, graça e paz, amém? Pode se assentar, graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você que está agora me acompanhando ao vivo pela internet, graça e paz a você que me assiste, me ouve direto do nosso site graçaeapostolado.com, graça e paz. Para quem não tem meu livro ainda, eu preciso falar, é a ordem do Espírito Santo, todo começo do culto eu preciso falar. Para quem não tem meu livro ainda, chegou uma nova remessa, tinha acabado, chegou uma nova remessa, então você adquire os 2 livros da série Graça e Apostolado, volume 1 e o Provérbios MGA. Então vai 2 livros para você e também folhetos de evangelização junto com o correio. 2 livros, folhetos, mais o correio. Por R$30 você recebe na sua casa, tá bom? Então tá aqui, Provérbios de MGA, volume 1, Provérbios de MGA, volume 1 e série Graça e Apostolado, volume 1. Esses 2 livros, mais folhetos de evangelização, mais as despesas dos correios, por R$30 você recebe na sua casa. Pastor, como que eu faço? Me manda um e-mail, pastormarcosgomes@bol.com.br, ou então me chama no WhatsApp, que é mais rápido. Entra no nosso canal no YouTube, tem o nosso WhatsApp lá, canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. Entra no YouTube, procura Ministério Graça e Apostolado. Então me chama pelo WhatsApp ou pelo Facebook, Ministério Graça e Apostolado, e eu te passo o número da conta da igreja, você deposita e eu mando para você pelos correios, e você recebe na sua casa esses 2 livros, Provérbios de MGA e série Graça e Apostolado, volume 1, amém? Já está no Brasil inteiro, hein? Está na Argentina, já foi para Flórida, Miami, Portugal e todo o Brasil, todos os estados do Brasil, para a glória de Deus. Uma salva de palmas ao Senhor por esse mover de Deus. Muitos estão mandando seus testemunhos de que estão crescendo em graça e estão tendo sua vida transformada. Pastores, apóstolos, obreiros, pastoras, muitos já têm o livro série Graça e Apostolado, já está se espalhando por todo o Brasil. Falta só você. Facinho, R$30, você recebe 2 livros, folhetos de evangelização, e os correios também já está pago, incluído, você recebe na sua casa pelos correios, amém? Hoje eu tenho um assunto novo. Eu preciso que você pegue Bíblia, papel e caneta. Tá na mão aí? Bíblia, papel e caneta. Hoje é alimento sólido, hein? Como sempre, só que a palavra de hoje é uma palavra eximiamente apostólica e 100% em linha com o apostolado. Anote o tema no seu caderno. Você que me assiste ao vivo, anote o tema aí. É verdade que eu não vou fazer em uma parte só, vai ter mais partes, porque esse assunto eu preciso de um tempo para explicar todo ele, tá? O tema de hoje, a escatologia de Paulo. Parte 1. A escatologia. Escatologia. Já vou te explicar o que é isso. A escatologia de Paulo. A escatologia de Paulo. O que é escatologia? Doutrina dos últimos dias. Doutrina dos fins dos tempos. Então, escatologia significa doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, doutrina do fim dos tempos, né? Isso significa escatologia. Mais precisamente, doutrina dos últimos dias, tá? Então, qual a escatologia de Paulo? Ou seja, como Paulo via, como Paulo entendia que seria. Está percebendo? Eu quero falar sobre isso. Como Paulo via que seria os últimos tempos.
os últimos dias? Como que Paulo via isso? Como que Paulo entendia esse assunto? Como que ele via? Como que ele entendia sobre o fim dos tempos? Estão entendendo? Estou te explicando só o tema, hein? Você vê que o tema eu preciso te explicar, senão você não vai entender. A escatologia de Paulo. Ou seja, escatologia, doutrina dos últimos dias, doutrina dos últimos tempos, fim dos tempos. Como Paulo via sobre esse assunto. Como Paulo entendia que seria. Bom, a escatologia de Paulo, para mim saber qual era a escatologia dele, ou seja, como que ele via a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, para que eu saiba como ele via, eu tenho que ir em quem? Em Paulo. Tá claro? Como é que eu vou saber como Paulo via se eu não vou nele? Como é que eu vou saber como Paulo entendia que seria se eu não for nele? Então eu tenho que ir com Paulo agora, eu tenho que ter com Paulo, para que ele me explique, para que ele me fale como ele cria e pensava que seria. E como ele cria e pensava que seria, ele deixou escrito. Está claro ou não está claro? E se ele cria e entendia e tinha um modo de pensar como seria e ele escreveu, eu não posso mudar. Por que eu não posso mudar? 1 Coríntios 3,10, porque Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio o fundamento, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Então, aqui tem dois princípios. Coríntios 3,10, Paulo pôs o fundamento, como ele cria, como lhe foi revelado, e ele disse, e outro edifica sobre ele. Se de fato eu estou debaixo do apostolado de Paulo, eu tenho que pregar e ensinar e ver e entender como ele pregava, como ele ensinava, como ele via e entendia. Eu não posso mudar, porque ele disse, ó, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Eu não posso mudar. Mas eu preciso fazer uma pergunta. Quando eu falo eu não posso mudar, você tem que perguntar assim, diga comigo, o que seria mudar? Falar o que Paulo não falou. Abra por favor Romanos 1. Se eu falar aqui nessa pregação o que Paulo não falou, eu já estou mudando o fundamento. Se eu falar, se eu pensar de um modo que ele não pensava, ele não falou isso. Se eu falar o que ele não falou, eu estou mudando. E ele disse, Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento. O que é outro fundamento? Outro modo de pensar, outro modo de crer, outro modo de entender. Filipenses 2,2 ele disse, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Então eu não posso mudar o modo de pensar de Paulo. Como ele pensava, eu tenho que pensar também. Pegou? Está claro ou não está claro? Romanos 1,5. Aliás, o nome desse ministério, MGA, saiu de Romanos 1,5. Eu sei de cor e salteado. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Então, alô, levante um dedo assim, ó. Diga, recebemos a graça e o apostolado. Segundo dedo, diga, por amor do seu nome. Quer dizer, do nome do Senhor. Terceiro, diga, para a obediência da fé. Quarto, entre todos os gentios. Isso aqui é Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. O primeiro ponto, recebemos a graça e o apostolado. Eu não posso mudar nem a graça e nem o apostolado. Há igrejas em graça que já mudaram. Há pastores em graça que já mudaram a graça e o apostolado. Não pode mudar, mas alguns aí já mudaram. E aí fica diferente do que Paulo falou. Ah, mas a pessoa mostra na Bíblia. Ah, mas mostrar na Bíblia também mostra. O assunto aqui não é mostrar na Bíblia. O assunto aqui é não sair do apostolado.
Mostrar na Bíblia eu te mostro Isaías, mostro Jeremias, mostro Mateus, mostro Marcos. Mas o assunto, Paulo falou em Mateus? Não. O assunto, Paulo falou em Marcos? Não. O assunto, Paulo falou em Isaías? Não. Então eu tenho que ver como ele viu. Eu não posso falar o que ele não falou. Porque se eu falar o que ele não falou, eu estou dando um outro entendimento. Se eu dou um outro entendimento, Coríntios 4:6, eu estou indo além do que está escrito. Se eu dou um outro entendimento, Coríntios 3:11, eu estou mudando o fundamento. Estou colocando um outro fundamento que Paulo não colocou. E ninguém pode pôr outro fundamento. Está raciocinando? O que Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14? Não precisa abrir não, só marca aí. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. 14. Mas apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a acham. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Um dia eu perguntei ao Senhor qual era essa porta estreita. Os crentes da lei pensam que porta estreita é um crente não cortar o cabelo nunca, é um crente nunca ouvir música do mundo. Isso é porta estreita, é estreito. Um crente não pode jogar bola, um crente não pode ir em festa de ímpio, e por aí vai, essas idiotices, né? Esses preceitos, preconceitos religiosos. Mas isso não é a porta estreita. A porta estreita não é um homem ficar sem usar barba, só porque ele é crente. A porta estreita não é uma mulher ficar sem cortar o cabelo, nunca mais cortar o cabelo, porque agora ela é crente, ela aceitou Jesus, agora a porta é estreita. Não é isso que é a porta estreita. Um dia eu perguntei ao Espírito Santo o que seria essa porta estreita. E eu vou te explicar e te responder como o Espírito Santo me respondeu e me explicou. Está vendo essa Bíblia aqui? Está vendo essa Bíblia? Ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. A primeira palavra, no princípio. A última palavra, amém. Começa em Gênesis até Apocalipse. Falei, Senhor, o que é essa porta estreita? Aí o Espírito Santo fez assim para mim, ó. Ele me mostrou numa visão. Ele falou assim, abre sua Bíblia em Romanos 1. Aí eu peguei e abri. Aí ele disse assim, ó, abre também em Hebreus 13. Aí eu abri. Ele falou, como é que ficou? Eu falei, ficou assim, ó. Olha o tamaninho. Olha o tamaninho. Ele falou, essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. As 14 cartas de Paulo. Onde contém a sã doutrina. A doutrina perfeita. Essa é a porta estreita que Jesus mandou entrar, que são poucos que entram por ela e são poucos que a acham. Mas é a porta que conduz para a vida, Jesus diz. A escatologia de Paulo, ou seja, como Paulo via, como Paulo entendia que seria o fim dos tempos. Todo crente pensa nisso, não pensa? De toda a igreja, de toda a denominação. Não pensa ou não pensa? Todo crente católico, toda ramificação cristã pensa como será o fim dos tempos. Não é? Vou te mostrar na Bíblia como que Paulo via. Como Paulo entendia que seria. Mas antes de te mostrar Paulo, primeiro eu preciso te mostrar a promessa. João capítulo 14. Vamos ver o que Jesus diz. João 14. O tema hoje, a escatologia de Paulo. Parte 1. Ou seja, como Paulo via, como Paulo pensava ser, como ele entendia que seria o fim dos tempos. Primeiro eu tenho que ler João 14, onde Jesus, agora não como Jesus de Nazaré, mas como Jesus Messias, como Jesus o Cristo, como Jesus profeta, porque em João 14 ele está como o Cristo. Ainda que ele não tinha morrido e nem ressuscitado, ele estava como Cristo.
Assim como foi lá em Mateus, quando Jesus falou assim, e vocês, Pedro, quem você diz que eu sou? O Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi revelado a Pedro que ele era o Cristo. E ele não tinha nem morrido nem ressuscitado. Então aqui em João 14, eu vou te mostrar como que o Cristo disse ser. E é como está escrito. Essa mensagem é tão minuciosa que eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu digo eu, imagina vocês. Eu, apóstolo, pregador, mestre, tenho que tomar cuidado, imagina vocês. Para não falar o que eu penso. Para não falar o que eu acho. E o mais importante, para não sair do que está escrito. É essa que é a porta estreita. Uma dica, um ministério para ser aprovado por Deus, ele não pode sair do que está escrito. Você é pastor? Você é pastora? Um pastor, uma pastora, um obreiro, para ser é um dos princípios, é um dos requisitos. Para ser aprovado por Deus, não pode por nada sair do que está escrito. Nem que todo mundo ficar contra você. Ah, mas o meu marido está contra mim, minha esposa está contra mim, meus filhos, meus parentes. Irmão, você está em linha com o que está. Mas tô. Então você está agradando a Deus. Você vai ser aprovado por Deus. É o Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, Paulo disse, procuro eu agradar a homens ou a Deus? Se eu procurar agradar os homens, já não seria servo de Cristo? Então o servo de Cristo, ele não procura agradar aos homens, mas a Deus. Está claro ou não está claro? João 14. Vamos ver o que Jesus, o Messias, ou como o Messias diz. João 14:1, Jesus diz, confere na sua Bíblia, eu não posso mudar. Pastor, eu não creio. Então eu vou te falar, é um problema seu, porque eu não posso mudar o que está escrito. Posso ouvir um amém? Amém. Eu encontro pessoas no meu caminho. Ah, eu não creio assim. Você não crê assim, é um problema seu. Mas está escrito assim. Está claro ou não está claro? A senhora vai encontrar. Ah, eu não concordo. Mas eu não estou aqui perguntando se você concorda ou não. Eu estou aqui para ler e ensinar o que está escrito. Eu não estou nem aí se você concorda ou não. Não quero saber se você concorda. A minha função não é perguntar se você concorda. Minha função é ensinar a palavra de Deus como está escrito e eu não posso mudar. Se você concorda ou não, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. A minha obrigação é pregar e ensinar o que e como está escrito. Não posso mudar. João, o assunto hoje, a escatologia de Paulo. Mas antes disso, eu preciso ler 2 textos. E o primeiro é João 14:1. João 14:1. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando ele disse casa de meu pai, ele está se referindo ao céu. Está claro ou não está claro? Ao paraíso. Não é o reino de Deus, o paraíso. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse muitas moradas, eu vou-lo teria dito. Eu ia falar para vocês, lá não tem morada nenhuma. Se não tivesse morada, eu falava que não tem. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Alô. João 14, Jesus não tinha morrido ainda. Amém? João 14, Jesus não tinha ressuscitado ainda, porque não tinha nem morrido. Mas ele estava dizendo, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Não existia salvação, hein? Aqui em João 14 ninguém era salvo ainda. Alô, em João 14, quando ele disse isso, ninguém era salvo. Porque a salvação só em Cristo. E ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha derramado sangue. Então ninguém era salvo. Mas havia uma promessa. Qual promessa? Eu vou preparar-vos lugar.
Ele já tinha ido? Não, mas ele disse, ó, eu vou preparar-vos lugar. Verso 3, coloca o dedo no verso 3. João 14, 3. E se eu for, ele está dizendo, e se eu for e vos preparar lugar, presta atenção, ele está dizendo, ó, verso 2, eu vou preparar lugar, verso 2, verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, sublinha na sua Bíblia, virei outra vez. A primeira promessa de Jesus. Eu não posso falar da escatologia de Paulo, como que ele via, ou como ele entendia que seria o fim dos tempos, se eu não te mostrar a promessa que Jesus fez. Porque a doutrina dos últimos tempos, a escatologia, dela inclui a promessa de Jesus. Porque sem promessa de Jesus, não há escatologia. Se não tivesse promessa, qual seria o fim, se não tivesse promessa? João 14, 3. E se eu for, diga, ele já foi. Porque ele morreu e citou e foi, não foi? E se eu for e vos preparar lugar, ele disse, virei outra vez. Diga, isso é uma promessa. E sublinha, segunda promessa, sublinha. E vos levarei para mim mesmo. Sublinha isso. Sublinha. Então em João 14, Jesus fez duas promessas, só no verso 3. Diga, Jesus disse, virei outra vez. Diga, Jesus disse, e vos levarei para mim mesmo. Agora vamos interpretar esse texto. Olhem para mim. É aí que eu mostro para você que aqui não é o Jesus de Nazaré. Na carne, o de Nazaré. Mas falando, o Cristo. Na letra, na carne, Jesus de Nazaré. Mas falando profeticamente, era o próprio Cristo. Tá claro? Porque Jesus de Nazaré ia morrer, ia acabar tudo. Ele ia morrer e ia acabar. Mas o Cristo não. O Cristo, ele vive para sempre. Porque o Cristo é o próprio Deus. João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para aí. O que prova que aqui é uma promessa do Cristo e não de Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré curou cego, curou leproso, curou paralítico, coxo, manco. É ou não é verdade? Esse é o Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo, a promessa dele é superior a apenas cura física. É superior. E outra coisa, quando ele disse, vos levarei para mim mesmo, isso é uma palavra profética. Ou seja, não diz respeito somente aos 12 discípulos. Porque se fosse somente aos 12, o que eu estou fazendo aqui crendo em Jesus? Vou falar de novo. Se João 14 fosse uma palavra de Jesus de Nazaré, seria somente para os 12, para os discípulos. E aí não seria para mim, porque eu sou gentil, nem discípulo eu fui. É o que prova que João 14 é uma palavra profética do Cristo. E quando a palavra é do Cristo, a salvação independe raça, ou seja, se é judeu ou se é gentil. Porque Jesus de Nazaré veio para os judeus, mas o Cristo deu a salvação tanto para judeu como para gentil, disse Paulo em Efésios 2. Está entendendo? Jesus de Nazaré, João 1, ele veio para os que eram seus.
E os seus não receberam. Alô, é preciso discernir Jesus de Nazaré do Cristo. Jesus de Nazaré, um homem judeu, filho de José e Maria, que morreu com 33 anos, é Jesus de Nazaré, esse. E o Cristo não tem idade, o Cristo é Deus, o Cristo é eterno. Uma coisa é o Jesus de Nazaré curar o cego Bartimeu. Uma coisa é o Jesus de Nazaré curar os 10 leprosos. Outra coisa é a promessa do Cristo para todo aquele que nele crê, independente de raça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou te mostrando que João 14,3, olha no verso 3, eu estou te mostrando como mestre na palavra, como apóstolo, aquele que tem interpretação em Cristo, eu estou te mostrando em João 14,3 que o verso 3 não é ou não foi destinado somente aos 12 discípulos, porque se fosse, nós estaríamos perdendo o tempo de crer em Jesus, porque nós não somos judeus, nós não somos discípulos. Diga comigo, João 14,3 é a palavra do Cristo. Diga, não de Jesus de Nazaré. Agora, na carne, quem disse essa palavra? Jesus de Nazaré. Mas no oculto estava quem por trás? Quem estava por trás disso? O Cristo. Que disse, verso 3, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Vós quem? Para aí. É aí que entra a interpretação, porque na letra, esse vós era Jesus falando com os 12. Se fosse só com os 12, nós estamos perdidos, porque nós não somos um dos 12. Então nós não temos esperança nenhuma. Quem está entendendo? É o que prova que essa palavra é profética. Ou seja, se entende por revelação. Além da letra. Além da letra. Porque se você ficar na letra, nós não encaixamos nela, porque nós não somos discípulos de Jesus. Nós nem estávamos lá no dia que ele falou isso. Está claro ou não está claro? A última vez que eu vou mudar de assunto, hein? João 14,3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Terceira promessa, sublinha, para que onde eu estou, estejais vós também. Então ele fez 3 promessas. Eu não posso falar da escatologia de Paulo se eu não falar da promessa de Jesus, do Cristo. Eu não posso. Porque se eu entrar direto no que Paulo falou, você vai falar assim, mas em cima do que ele falou isso? Então eu estou te mostrando em cima do quê? Diga comigo, havia uma promessa. Qual promessa? Coloca o dedo no verso 3. Diga comigo, Jesus disse, faz assim, ó, virei outra vez. Diga, Jesus disse, e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, ele disse que viria e que levaria. Não só viria. Ele está dizendo, quando eu vir, eu vou vos levar. Terceira promessa. Diga comigo, Jesus disse que aonde ele estiver, estaremos também. Não é o que está escrito? Está claro ou não está claro? Entendendo e crendo nessas 3 promessas de Jesus, que são irrefutáveis, irrevogáveis, irremovíveis. Essas 3 promessas, ninguém pode mexer nela. Ou você vai falar que é mentira, aí vai chamar Jesus de mentiroso. Mas no verso 6 ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou obrigado a crer nela, e obrigado no bom sentido, porque eu sou ovelha, quem é ovelha crê. Por causa do Espírito Santo que habita nela. Bom, então para terminar esse assunto, diga, Jesus fez 3 promessas. Levante um dedo e diga, virei outra vez. Diga, vos levarei para mim mesmo. Diga, aonde ele estiver, estaremos nós também. Tá claro?
Posso mudar de assunto? Quantas promessas Jesus fez? Foi eu que fiz a promessa? Foi alguma denominação? Quem fez essas promessas? Jesus. Está claro ou não está claro? Atos capítulo 1. O assunto hoje, inédito, a escatologia de Paulo. Escatologia, doutrina dos últimos dias. Ensinamento dos últimos dias, como Paulo via, como ele entendia que seria. Atos capítulo 1, depois de João. Quem já achou Atos 1, diga amém. Coloque o seu dedo no versículo 6. Atos 1, diga comigo, Atos 1, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Tá claro? Então já andamos aí um período de tempo. João 14, ele estava vivo. Atos 1, ele já tinha morrido e ressuscitado. Atos 1, verso 6. Coloca o dedo no verso 6. Jesus disse não. Lucas descrevendo, né? Atos 1, 6. Aqueles que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, perguntaram para Jesus, ele já tinha ressuscitado, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Restaurará tu o reino neste tempo a Israel? Verso 7. Olha o que Jesus diz. Não é Paulo, é Jesus. E ele lhe disse, sublinha aí, sublinha na sua Bíblia. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas. Sublinha Atos 1, versículo 7. Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, do que Jesus está falando? Porque a pergunta do verso 6 diz respeito às promessas que ele fez em João 14. Quais promessas João 14, 3? Virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, onde eu estiver estarão vocês também. Aí todo mundo estava crendo nisso. Aí Atos 1, versículo 6, restaurará tu nesse tempo o reino? Vai acontecer aquilo que o Senhor falou? O Senhor virá, nos levará e estaremos para sempre com o Senhor? Ele diz, calma. Verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Verso 9. Depois que Jesus lhe disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Sublinha na sua Bíblia, e uma nuvem o recebeu. Então a Bíblia está dizendo que Jesus tinha ressuscitado, apareceu a eles, e na conversa, Atos 1:9, ele subiu numa nuvem. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então quer dizer que tinha pessoas ali, tinha crentes que estavam ali conversando com Jesus, de repente uma nuvem o recebeu, eles ficaram olhando e Jesus foi para o céu. Está claro ou não está claro? Olhem para mim. Não estou preocupado se você concorda ou não. Estou preocupado se você crê ou não. Mas que está escrito, está. Que Jesus estava com eles, e uma nuvem o recebeu, e eles não viram mais Jesus. Está claro ou não está claro? Ele disse, e se eu for preparar lugar, ele estava indo. Alô, João 14, está aqui, ó. Olha lá, João 14, você quer ver? Só para lembrar. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Mas o Senhor vai quando? Atos 1, verso 9, olha lá, ó. Depois que lhe disse isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu,
Eles estavam olhando para o céu. Nossa, Jesus está indo embora. Uma nuvem está levando ele para o céu. Eles estavam olhando. Está claro? Atos 1:10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, que por interpretação sabemos que eram 2 anjos. Tudo bem aí? Alô? Jesus subindo numa nuvem, verso 9. Eles olhando Jesus subir, verso 10. De repente 2 anjos apareceram do lado deles. Tudo bem aí? Verso 11, Atos 1:11. Os quais lhe disseram, os anjos falaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, circule na sua Bíblia, há de vir. Por que os anjos falaram que ele há de vir? Porque em João 14:3 ele falou: eu virei outra vez. Está claro ou não está claro? O anjo não podia ir contra o que Jesus disse. Jesus disse: eu virei outra vez. Então, Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, por qual estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então o que o anjo está falando? Vocês estão vendo ele ir, mas ele vai vir. Há de vir. Agora, deixa o Atos 1 aberto, volta lá em João 14, que depois que eu fechar esse assunto eu posso entrar em Paulo. É só uma introdução, claro, só uma introdução. Você está vendo por que eu faço parte 1, parte 2? Porque é uma introdução. Eu não posso entrar em Paulo direto se eu não te explicar isso aqui. Está claro ou não está claro? Glória a Deus pela sua vida que entendeu que é só uma introdução. Eu não entendo a mensagem ainda. Atos 1:11, você vai comparar com João 14:3. Olha lá, João 14:3, Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele diz: virei outra vez. Então, João 14:3, Atos 1:11. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Ou seja, ele diz que virá outra vez. João 14:3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Antes de eu entrar em Paulo, essas 3 promessas têm que estar vivas na sua mente, hein? Senão você não vai entender Paulo. Diga comigo, 3 promessas. Diga, de João 14:3. Faz assim, ó. Jesus diz: virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, aonde ele estiver, eu estarei também. Foi eu que disse isso? Quem disse isso? Jesus. Está claro ou não está claro? 3 promessas. O anjo em Atos 1:11 está lembrando uma promessa de Jesus. Atos 1:11, ó. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Assim como para o céu o viste ir. Ou seja, vocês não estão vendo ele ir? Estamos. Então ele vai voltar também. Vocês estão vendo ele ir, mas ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. Virei outra vez. Está claro ou não está claro? Pode aplaudir que agora eu vou entrar no assunto de Paulo. Bom, até agora, João 14:3, Atos capítulo 1, nada de Paulo. Porque eu li João 14 e eu li Atos 1. E Saulo entrou na história em Atos 9. Eu estou em Atos 1, cronologicamente. João 14, Atos 1, Atos 9, Saulo, Romanos, Paulo. Aí começa o apostolado de Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. Vocês estão acompanhando? E quando eu entrar em Paulo, eu li João 14:3, eu li Atos 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11,
Mas quando eu entrar em Paulo, fechou. Por quê? É o apóstolo dos gentios, é carta para a igreja, é a sã doutrina, é a interpretação que ele colocou como fundamento, que ninguém pode pôr outro. Vamos passar em Coríntios 3, rapidinho? 1 Coríntios 3, rapidinho. Eu já citei, mas eu quero ler. 1 Coríntios 3. Porque tem alguns colocando outro fundamento, né? Não, tem alguns colocando outro fundamento. O que é colocar outro fundamento? É falar coisa que Paulo não falou. Ué, se Paulo falou, tudo bem. Eu vou crer porque é o apostolado. E ele disse para ter o mesmo modo de pensar dele e ser de meus imitadores, Paulo falou. Mas se ele não falou, como é que eu vou crer numa coisa que Paulo não falou? Aí está saindo do apostolado. Está claro ou não está claro? Coríntios 3,10. Só para lembrar. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando. Segundo a graça quer dizer, segundo a revelação de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor, uma outra versão diz prudente construtor, outra diz prudente arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica sobre ele. Agora, vê lá, hein? Veja cada um como edifica sobre o fundamento que eu estou colocando, hein? Verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode mudar o que eu estou colocando como fundamento. Se eu falar que é assim que vai ser. Ninguém pode pôr outro fundamento. Alô, está claro ou não está claro, hein? Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro o que Paulo está falando? Uma igreja em graça não pode nunca sair do apostolado de Paulo. Um ministério em graça não pode nunca sair do apostolado de Paulo. Ele disse, ó, ninguém pode pôr outro fundamento. O que é outro fundamento? É outro modo de pensar, é outro modo de ver. Claro. Bom, o assunto de hoje, a escatologia de Paulo. Como Paulo via que seria, como Paulo entendia que seria o fim dos tempos. Vamos ver isso. Para mim saber como ele via, eu tenho que ler o que ele escreveu. Amém, abençoados? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Como Paulo via, como Paulo entendia que seria o fim dos tempos. Porque não me vem com essa conversa que não vai ter fim dos tempos, que isso é heresia, tá? Porque se teve o começo, tem o meio e tem o fim. Tá claro ou não tá claro? A obra de Deus não é incompleta. Tem gente que não crê no fim dos tempos. Como é que eu não vou crer no fim se teve um começo e teve um meio? Se teve um começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Teve um meio, Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. Isso é o meio. E o fim, como vai ser o fim? Não tem fim? Está claro ou não está claro o raciocínio? Começo, meio e fim. Começo, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E blá 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 blá, que você já conhece a história. O meio, Jesus nasceu da virgem, gerado pelo Espírito Santo, morreu na cruz, derramou sangue, ao terceiro dia ressuscitou, começou uma nova aliança. Esse é o meio. Esse é o meio. Começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O meio, Jesus nasceu e morreu, ressuscitou. E o fim? O fim, vamos ver como Paulo disse que seria o fim. Porque o fim não aconteceu ainda. Está claro ou não está claro? O fim não aconteceu. Digamos que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, era o meio, já passou mais de 2000 anos, digamos que estamos aí, vou dizer pela fé, hein? Mais de 3/4 próximo do fim. Começo, meio e fim. É como um marcador de gasolina. 0 na reserva é o começo. Meio tanque e tanque cheio. 0, meio tanque, tanque cheio. Né? Começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Meio. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. E o fim? Não chegou no fim ainda. Eu digo por fé que estamos mais de 3/4 próximo do fim. Sabe o que é 3/4? Meio, 3/4, cheio. Mais do risquinho do 3/4. Tá faltando um pouquinho para o fim. Então vamos ver a escatologia de Paulo. Ou seja, a doutrina dos últimos dias.
dos últimos tempos, como Paulo via, como ele pensava, como ele entendia que seria. 1 Tessalonicenses 4, quem já achou, diga amém. Versículo 13. Alguns estão usando teologia de homens, teses teológicas. Tese. O que é uma tese? É uma ideia, é um modo de pensar, é um modo de ver. Mas está escrito aqui? Não está escrito, mas nós pensamos que vai ser assim. Mas isso é uma tese. Eu não quero tese, eu quero o que está escrito. Posso ouvir um amém? Oh, tese é uma suposição. Está claro? Isso é uma tese. Eu estou fazendo aqui uma invenção, o carro vai andar a água. O carro anda com gasolina, com diesel, com álcool, com gás, mas a água, isso é uma tese. Não foi aprovado ainda, é uma tese. Eu não vou deixar de colocar gasolina no meu carro, que eu tenho certeza, para colocar água no meu carro. Porque ele fez um estudo e ele chegou matematicamente à tese de que o carro pode andar com água, mas eu não vou pôr água no meu. O meu anda a gasolina. Ou seja, eu não vou crer nessa tese. Eu não vou deixar o certo pelo duvidoso, que é uma tese. Está claro? Tese. A teologia está cheia. O que mais tem na teologia são teses. Teses, ideias, suposições, pensamentos, modo de pensar, modo de crer, modo de ver. Mas eu não estou te apresentando um modo de pensar, eu não estou te apresentando um modo que eu creio, e nem um modo que eu vejo. Eu estou te apresentando como está escrito. Eu não estou te apresentando teses. Amém? 1 Tessalonicenses 4. Antes de eu ler, olhem para mim. Se está escrito assim, era assim que Paulo cria, era assim que Paulo via, era assim que Paulo entendia. Vou falar de novo. Se está escrito assim, e eu tenho 51 Bíblias, se está escrito assim, era assim que Paulo cria, era assim que Paulo via, e era assim que Paulo entendia. Por isso que ele escreveu assim. Então vamos ver como que ele entendia, como ele via. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo falou: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Os filhos da perdição. Só tem 2 sementes na terra, tem ovelhas e tem bodes. Quem é que não tem esperança? Os bodes. Está claro ou não está claro? Que não é o nosso caso. Os demais não têm esperança. Levante a mão e diga: mas nós temos esperança. Por que nós temos esperança? Porque Jesus fez uma promessa. E o anjo confirmou a promessa dele. Atos 1:11. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há de vir. Como é que Paulo via isso? Tessalonicenses 4,14. Aqui ele fala como ele via. Porque ele fala: cremos. Cremos quem? É Paulo falando, então ele cria. Está claro? Tessalonicenses 4,14. Cremos. Ô Paulo, como é que vocês crêem? Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Era assim que ele cria. Aqui não tem teologia, aqui não tem tese. Era assim que Paulo cria, era assim que ele pensava, era assim que ele entendia. E ele deixou escrito como ele pensava, ele deixou escrito como que ele cria, ele deixou escrito como que ele entendia. E se ele disse: sede meus imitadores, Coríntios 1:11, e se ele disse, Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, eu não posso mudar o modo que ele cria, eu não posso mudar o modo que ele via, eu não posso mudar o modo que ele entendia, porque ele mandou eu imitar ele.
Ele mandou ter o mesmo modo de pensar dele. Só quem está entendendo. Então eu não posso mudar. Diga bem forte, como Paulo cria? Diga, como Paulo via? Diga, como Paulo entendia? Diga, como Paulo pensava ser? Cremos, verso 14, que Jesus morreu e ressurgiu dentre os mortos. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Que nós quem? Paulo falando? Paulo está falando por ele. Nós, a igreja, nós, as ovelhas, nós, os crentes. Alô, porque o que Jesus disse em João 14? Virei outra vez. E o que o anjo falou? Ele há de vir. E o que Paulo disse? Nós cremos, olha lá, no verso 15, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não seremos antes dos que morreram em Cristo. Como assim, Paulo? Aí ele começa a explicar, verso 16. Pois o mesmo Senhor, presta atenção no que está escrito. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Está escrito ou não está? Será que vai descer do céu mesmo? Eu já vi gente falando que isso aqui é sentido figurado. Eu já vi gente falando que isso aqui é uma força de expressão, é figurado, um sentido figurado. Será que é sentido figurado? Eu acabei de ler Atos 1:11. Quer que eu refresque sua mente? Eu vou refrescar. Deixa o Tessalonicenses aberto. Abre em Atos 1:11. Para quem pensa que é sentido figurado. Atos 1:11. Eu já volto no Tessalonicenses. Atos 1, verso 11. Para quem crê na Bíblia. Atos 1:11. Os dois anjos apareceram de branco e disseram, Atos 1:11, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Tessalonicenses 4, verso 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu. Atos 1:11, o anjo disse, por que estáis olhando para o céu? Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu. Atos 1:11, o anjo disse, por que estáis olhando para o céu? Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Está claro ou não está claro? Ou não é isso que está escrito em Atos 1:11? Mas não parou não. Atos 1:11, o anjo disse, Atos 1:11, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima onde? No céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Está claro? Então vamos ver como Paulo via. Então vamos ver como Paulo cria. Então vamos ver como Paulo pensava que seria. Tessalonicenses 4:16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Para aí. Vamos em João 14, abre lá. Deixa o Tessalonicenses aberto. Vai em João 14, foi de lá que começou a promessa. Tá claro? A promessa começou de lá. João 14. Deixa o Tessalonicenses aberto que eu já volto. João 14, versículo 3. Jesus, quer dizer, o Senhor, disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olhem para mim. E digam, como será isso? Como será isso? Diga, como será o que Jesus disse? De levar para Ele mesmo. Tessalonicenses 4:16. Ele explicou. Olha lá, 16. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. É assim que Ele vai levar para Ele. Começa assim, ó.
Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. 17. Depois nós que ficaram. João 14:3. A promessa é essa: vos levarei para mim mesmo. Diga, como Jesus vai levar para ele mesmo? Paulo explicou em Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. É assim que ele vai levar. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Para aí. Volta no João 14,3, que a promessa está lá. João 14,3. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Como vai ser isso? Onde ele estiver, vamos estar também? Como que vai ser isso aí? Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, cumprindo o que ele disse: vos levarei para mim mesmo. É assim que ele vai levar. Agora entra eu. Não estou preocupado se você crê, se você não crê. Não estou preocupado se você concorda, se você não concorda. Quem tem o Espírito Santo, quem é escolhido, quem foi predestinado, quem está selado com o Espírito Santo, não sou eu. O Espírito Santo testifica e confirma do que eu estou ensinando. Não sou eu. É o Espírito Santo que confirma e testifica. O que eu estou fazendo? Estou te mostrando como Paulo via que seria o fim. O tema, a escatologia de Paulo. Estou te mostrando como que ele cria que seria. Porque Jesus disse, vos levarei para mim mesmo. Mas como que ele vai levar? Ninguém faz essa pergunta. Mas ele não disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas como que ele vai levar? Ninguém sabia disso. Ninguém nunca tinha falado nisso. Foi revelado a Paulo como que ele levaria. Como que ele levará? Os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. O Senhor não vai vir aqui na terra como ele foi em Jerusalém, na Galileia e Nazaré. Ele não vai vir, ele não vai pisar, ele vai estar nos ares. Está claro ou não está claro? Os mortos vão ressurgir, os que estiverem vivos vão ser arrebatados, vão se encontrar nos ares com o Senhor. E Paulo disse, não é o que eu penso, não estou inventando, Paulo disse, Tessalonicenses 4,17, e assim estaremos para sempre com o Senhor, aonde ele disse, vos levarei para mim mesmo. É essa escatologia de Paulo. O anjo disse em Atos 1,11, esse Jesus que viste ir, há de vir, só que ele não vai pisar no chão, vai vir nas nuvens, como Paulo disse. Ou não é isso que está escrito assim? Eu não posso. Ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento. Eu tenho mais uns 10 minutos. Vamos ler mais um texto de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O tema de hoje inédito, a escatologia de Paulo. Escatologia significa doutrina dos últimos dias. Doutrina do fim dos tempos. Começo, meio e fim. Como será o fim? Paulo está falando. Vamos ver. Mas não é só Tessalonicenses 4. Paulo falou mais sobre isso aí. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Paulo diz, meus irmãos, Tessalonicenses 5, 1. Acerca dos tempos e das épocas. Sublinha aí. Acerca dos tempos e das épocas. Abre Atos capítulo 1.
Abre Atos 1, por favor. Você vai ver como que as coisas se encaixam, como que as coisas batem. Atos 1. Achou Atos 1? Versículo 7. Você vê que Paulo está falando igual Jesus ressuscitado. Atos 1, 7. Disse Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as épocas. Aqui é Jesus ressuscitado. Esse Jesus ressuscitado apareceu a Paulo em Atos 9, e quando Paulo foi arrebatado, teve um encontro de novo, foi aonde ele recebeu a revelação da graça do apostolado. Tá claro? Atos 1, 7, Jesus disse: acerca dos tempos e das épocas não vos pertence saber. Jesus falou isso. E o que Paulo disse? Tessalonicenses 5, verso 1. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque eles estavam lá em Atos 1. Eles sabiam como foi. Está claro ou não está claro? Eles viram Jesus falando, acerca dos tempos e das épocas, não cabe a vocês esse assunto. O que o Pai determinou. Tessalonicenses 5, verso 1. Acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor circule, o dia do Senhor, circule na sua Bíblia, dia do Senhor. Pois vós mesmos sabeis, Tessalonicenses 2, 5, verso 2. Vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não quer dizer que será de noite. Ele diz será como um ladrão de noite. Ele só está dando um exemplo. Está claro que ele não disse que será de noite? Está claro ou não está claro? Se em Atos 1,7 Jesus disse: não pertenceis vocês saber o tempo e as épocas. Tempo, dia, manhã, noite, mês, ano, semana, horário, dia e época, não pertence saber. Verso 3. Mas Paulo deu uma dica de como, o tema de hoje, a escatologia de Paulo, a doutrina dos últimos dias, como Paulo cria que seria os últimos dias, o fim dos tempos. Coloca o dedo no verso 3, olha o que Paulo diz. Quando andarem dizendo, não estão dizendo isso ainda, e eu nunca vi dizer, em toda a história da humanidade na Terra, eu nunca vi, eu leio a história, eu conheço a história, eu nunca vi essa palavra na humanidade, para falar que já se cumpriu, essa palavra não houve ainda, pelo contrário, o mundo está cada vez pior, mas o que Paulo disse, verso 3, quando andarem dizendo a paz e segurança. Para aí. Há paz em São Paulo? Há paz no Rio de Janeiro? Há segurança em São Paulo? Há segurança no Rio de Janeiro? Há paz e segurança no Brasil? Há paz e segurança no mundo? Não. Mas Paulo diz, verso 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que Paulo está dizendo? Aqui é uma palavra profética. Quando andarem dizendo, já estão dizendo isso? Não, mas segundo a Bíblia vão dizer. É aonde Tessalonicenses 5, eu vou falar na segunda parte, é aonde se encaixa com 2 Tessalonicenses 2, onde fala do anticristo, do filho da perdição. Quem está entendendo? É aonde se encaixa. Porque segundo Paulo, nos últimos tempos, nos últimos dias, segundo Paulo, vão aparecer dizendo, olha, agora tem paz e tem segurança na terra. Pode andar à vontade, pode sair, pode viajar, pode ficar na rua. Agora tem paz e segurança. Quando falarem isso, é porque o fim está próximo. Quem está entendendo? Paulo está dando, pelo Espírito Santo, um sinal escatológico do fim dos tempos. Então, só que você está percebendo que isso aqui está para acontecer, por causa da nova ordem mundial, que promete um líder mundial.
um governo mundial. Esse governo mundial, esse líder mundial, segundo a nova ordem mundial, ele vai trazer paz e segurança para você andar na terra livre e legal, tudo bonitinho, tudo legal. E segundo Paulo, esse será o anticristo, que vai contra Cristo, que vai se assentar no trono de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus, aquele negócio tudo que eu vou falar na segunda parte. Continua. Tessalonicenses 5, verso 4. Coloca o dedo no verso 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Mas vós, irmãos... Alô, olhem para mim. Tem gente aí pensando que Paulo falou só para os tessalonicenses. Isso é uma falta de interpretação. Por quê? Se Paulo falou só para os tessalonicenses, então eu não posso ler Romanos. Romanos 6,14 diz que estamos debaixo da graça, então eu não posso ler. Se Paulo falou só para os tessalonicenses, então eu não posso ler Efésios 2,8, porque eu não sou Efésio, eu não moro em Éfeso, eu moro em Santo André, São Paulo, Brasil. Olha que mente louca, que falta de revelação do Espírito Santo. Se a pessoa pensar que Paulo está falando só para os tessalonicenses, então eu não posso ler Efésios, não posso ler Colossenses. Então a Bíblia virou uma história. Para você ver como tem gente que caminha errado. Está me entendendo? Tem gente que pegou um caminho errado. Está me entendendo? Pegou um caminho errado. Salomão disse, há caminho para o homem que parece ser certo, mas o fim leva à morte e destruição. Primeiro, Paulo não está falando só para os tessalonicenses. Segundo, Paulo está falando para a igreja. E a igreja ainda está aqui na terra. Está claro? Paulo não está falando, porque se eu pensar que ele está falando só para os tessalonicenses, então eu não vou nem ler mais, porque virou uma história. Por que eu quero saber de história? Então o que é preciso entender e o que não pode mudar é que as 14 cartas de Paulo formam o apostolado. Se eu pensar que o que Paulo está falando era só para os tessalonicenses, então nem posso ler Efésios 2,8, que diz que pela graça sois salvos, porque Paulo não falou isso para mim, ele falou para os Efésios. Então eu não sou salvo pela graça? Então eu não sou nada, porque Paulo não mandou uma carta para mim, ele escreveu para os Efésios, não escreveu para mim, não escreveu para nós. Mas Paulo escreveu para a igreja, e nós somos a igreja. Eu falo essas coisas para você pensar, para você ver que tem pessoas que pegaram um outro caminho. Qual o outro caminho? Caminho de teses teológicas humanas, de sabedoria humana, que faz pensar que então já se cumpriu e virou uma história. Então, como dizia Jesus, comamos e bebamos, porque amanhã vamos todos morrer. Não cai nessa não, irmão. Na Bíblia tem a palavra de Deus para a igreja, somos nós. E essa palavra para a igreja é o apostolado de Paulo, as 14 cartas. Nunca pense que virou história, hein? Porque se você pensar que virou história, nem salvo você é. Não é salvo, não é abençoado, não é liberto, não é nada. Porque se virou história... Mas não virou história não, irmãos. Paulo disse para os romanos e para a igreja, Romanos 8, 15, 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, Abba Pai, que somos filhos de Deus. Abba Pai. Tessalonicenses 5, verso 4, estou terminando, tem mais uns 5 minutos aí. Tessalonicenses 5, 4. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia... Que dia? Verso 2. O dia do Senhor. Verso 4. Vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós quem? Diga, a igreja. Alô, é preciso vocês enxergar com olhos iluminados. Quando Paulo fala todos vós, não é todos vós tessalonicenses, é todos vós a igreja.
quando ele disse, pela graça sois salvos, ele não está dizendo somente aos Efésios. Ele está dizendo, igreja, pela graça sois salvos. Está claro ou não está claro? Esse é o apostolado. O qual alguns estão mudando, mas aqui no MGA não passa, hein? Aqui tem um filtro aqui, ó. Um filtro aqui e um filtro aqui. Quando chega aqui, para. Não dá para engolir. E quando chega no coração, vomita. Cai para fora. Porque não é graça, não é apostolado. É interpretações de homens. É palavra de homens, de sabedoria humana. Tem nada a ver com a graça apostolada. Por quê? Porque Paulo não falou isso. Paulo não falou tais coisas. Eu ouço tais coisas que Paulo não falou. Então quando chega aqui, não desce, não engole. Quando chega no Espírito, não testifica. Porque Paulo não falou. Está claro ou não está claro? Eu estou te mostrando o que Paulo falou. E o que Paulo falou está escrito. Estou te mostrando o que Paulo falou. Como será? Como que será? E enquanto não aconteceu o que Paulo disse, está valendo. Amém, abençoados? Amém. Tessalonicenses 5, versículo 5. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Ou seja, é para você continuar crendo. Couraça da fé, couraça. Couraça. Uma jaqueta, um paletó da fé, uma couraça da fé. Você está revestido da fé. E a fé é para quê? Para crer. Tessalonicenses 5, verso 8. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo, a mesma coisa que ele falou para os Efésios 6, tendo por capacete a esperança da salvação. Alô? Se isso aqui já aconteceu, para que eu estou lendo? Nem esperança de salvação eu tenho, então. Alguns estão dizendo por aí algumas coisas. Então, se já aconteceu, por que eu estou lendo isso aqui? Então, cadê minha esperança da salvação? Nem salvo eu sou e nem salvo eu fui. É verdade. Mas nós, que somos do dia, temos a esperança da salvação. Ah, papai. Nós temos a esperança da salvação, porque a salvação, ela tem duas partes. Talvez você nunca ouviu isso. A salvação tem duas partes. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Então, eu sou salvo, essa é a primeira parte. E a segunda parte, eu serei salvo. Quando? Quando eu morrer ou quando Jesus voltar. Se eu morrer, meu espírito vai para a glória. Se Jesus voltar, eu vou ser arrebatado. Aí eu vou gozar da vida eterna, que é a segunda parte da salvação. Quem entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou falando? Porque você é salvo, você já é salvo, mas você ainda não está desfrutando da vida eterna, porque você só vai entrar na vida eterna quando acabar a vida temporária. Então você é salvo, mas tem a esperança do que? Da salvação. Que esperança que é essa? É o arrebatamento, é o corpo ser transformado. Coríntios 15, vou falar disso na segunda parte. O corpo ser transformado, ou quando morre e os mortos ressurgem, ou no arrebatamento que é arrebatado. E não vai ser arrebatado com esse corpo carnal. Esse corpo vai ser transformado para que possa ser arrebatado. Estão entendendo? Essa é a esperança da salvação. Para quem está vivo. Está claro ou não está claro? O problema é que o ensino de alguns aí está fazendo que a Bíblia, mais precisamente o apostolado de Paulo, vire uma história. E quando vira uma história, o crente perde a esperança. Ah, se Jesus voltou, o que eu estou fazendo aqui? Jesus voltou, para que congregar?
Se Jesus voltou, para que cantar, para que louvar, para que orar, se Jesus voltou? Para que ter igreja, se Jesus voltou? Então o crente perde a esperança. Está claro ou não está claro? É o que prova que é uma farsa esse ensino, que é uma heresia. Porque o que prova a nossa esperança em Cristo é o Espírito Santo e a nossa fé. É o que prova. Porque Jesus disse, ó, vos levarei para mim mesmo. Você já está lá? Eu estou vendo vocês aqui. Então ele não te levou ainda? Está claro ou não está claro? Se ele não levou, ele não voltou. Senão ele já tinha levado, se ele tivesse voltado. Está claro ou não está claro? Se ele tivesse voltado, você já estava lá. Se ele tivesse voltado, você não estava aqui. Está claro ou não está claro? Por isso, Tessalonicenses 5, a última linha do verso 8. Tendo por capacete a esperança da salvação. Diga pela fé, eu tenho a esperança da salvação. Verso 9, para terminar, verso 9. Pois Deus, Paulo falando, não nos destinou para a ira. Diga, graças a Deus. Olha lá, de novo ele fala, ó, mas para alcançar o quê? A salvação. Então quer dizer que nós não alcançamos ainda? Olha o mistério. Efésios 2:8. Pela graça somos salvos, mas ainda não alcançamos a salvação. Por quê? Porque você não está lá ainda, você está aqui, pagando imposto, pagando IPTU. Está claro ou não está claro? Você está aqui ainda. Está claro ou não está claro? Então levante a mão e diga, pela graça eu sou salvo. Diga, mas eu tenho a esperança da salvação. Diga, eu tenho a esperança de alcançar a salvação. Não é o que está escrito em Tessalonicenses 5, versículo 9? Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Para aí. Olha o verso 10, ó. Quer vigiemos, ou seja, estar vivo. É o Tessalonicenses 4. Quer durmamos, quer dizer, já morrido em Cristo. Ele está citando de novo o Tessalonicenses 4, 13, 14, 15, 16. Está percebendo? É o mesmo Paulo falando o mesmo assunto. Tessalonicenses 5, 10. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo quê? Olha lá, ó, é o que eu estou fazendo aqui para terminar a mensagem. Ó. Verso 11. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Essa é a palavra. Eu quero que você que entendeu a palavra hoje, eu quero que você que recebeu o testificar do Espírito Santo, dê a sua maior e melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Porque esta é a graça e este é o apostolado. Me aguarde na segunda parte. Graça e paz.